Olá, eu sou Milton Gasparotto Júnior, estou gravando aqui de casa, do Jardim Vera Cruz, aqui de Paranavaí. Hoje é dia 8 de dezembro de 2020. Bom, eu não nasci em Paranavaí, eu nasci em Terra Rica e quando eu era muito novo meus pais se separaram e nós viemos morar aqui, né? Nessa época, como eu era muito novo, eu tinha 5 anos, eu tive acompanhamento de psicólogos e nessa época eu lembro que o tratamento ele era baseado em desenho, então a gente, nas consultas, eu lembro que eu desenhava bastante. Eu não me recordo antes, né, até porque eu era muito novo, se eu tinha gostava de desenhar, se eu tinha alguma aptidão para isso, vamos dizer assim, mas eu lembro que lá eu desenhava bastante, assim. Talvez foi por isso que logo depois eu procurei na Casa da Cultura, tinha uma oficina de desenho e, e eu comecei a desenhar lá. Eu lembro que é, eu fiquei acho que uns 2 anos mais ou menos lá e eu gostava muito, assim, era um negócio legal de fazer porque eu até desenhava legal, assim. Eu lembro que lá tinha uma máquina de luz que você colocava o desenho embaixo, assim, às vezes eu dava uma trapaceada, né? Mas eu lembro que eu aprendi algumas técnicas de desenho e eu gostava daquilo. Eu olhava e eu falava, nossa, legal, isso aqui era um negócio bacana de fazer. Na época eu já estava um pouquinho mais velho, assim, devia ter lá meus 10 anos, um pouquinho mais. E foi minha primeira experiência cultural, assim. Claro, na escola a gente tinha algumas coisas de aulas de arte, esse tipo de coisa, mas era uma coisa mais focada, né? Eu ia lá para desenhar. Eu lembro que minha segunda experiência com questões culturais, assim, foi na questão de música. Eu fiz um tempo aula de violão. Eu não me lembro exatamente o que me levou a fazer as aulas de violão, mas eu fiz mais ou menos um ano, né, de aula. Só que eu acabei parando por N motivos e só que era uma coisa gostosa, assim, foi uma época que eu comecei a consumir bastante música, escutava bastante música. Eu acredito que isso me deu uma base de ritmo bacana, né? Porque para você tocar um instrumento, além de coordenação, você precisa ter noções de ritmo, né? Eu acredito que a música me ajudou nesse sentido. Antes da faculdade, eu não tive experiências com dança, né? Eu comecei a ter logo que eu entrei na faculdade. Um pouquinho antes no ensino médio, e aí vai levar ao porquê que eu acabei optando em fazer educação física. Na época eu comecei a treinar com alguns amigos meus, né? Eles moravam aqui perto de casa, na rua de casa. Éramos em 3 amigos e a gente começou a treinar numa academia aqui perto, a Academia BB. Quando eu comecei a treinar, eu comecei a ter esse interesse em pesquisar mais sobre o corpo, em entender melhor como que as coisas aconteciam, né? Contração muscular, como é que você ficava mais forte, como é que você ficava maior, enfim. Na época era mais ou menos isso que eu pensava, né? E quando eu perguntava, se eu fizesse exercício, se eu fizer aquilo, o que muda, né? Qual é a diferença? Os professores eles davam respostas diferentes. Eu sempre fui muito curioso, então eu ficava perguntando muitas coisas. Eu acho que eu era até aquele aluno chato que ficava perguntando as coisas. E como eu sempre não, né? Mas em alguns casos eu tinha essas respostas diferentes. Eu estava pensando, mas não deveria ser uma coisa só, né? Por que o entendimento ele é diferente assim? Então isso foi uma coisa que me despertou curiosidade em entender como que o corpo funciona, né? Eu queria ir atrás dessa verdade. Além disso, na época eu estudava no Colégio Polo e eu tive um professor, o professor João Lúcio, que me marcou assim no terceiro ano porque as aulas eram diferentes, né? Eu lembro que
Até então, as aulas que eu tinha, elas eram baseadas nos 4 esportes principais, que é o que a gente acaba vendo na escola, né? Que era o futebol, o handebol, o basquete e o vôlei. Então a gente meio que fazia isso nas aulas, né? As aulas a grade era nessa linha, assim, né? E com esse professor, eu lembro que a gente ia em laboratório, então ele explicava sobre o funcionamento dos órgãos, como que as coisas funcionavam. A gente tinha aula de modalidades diferentes, então a gente não lidava só com os 4 esportes, a gente lidava também com alguns jogos diferentes, né? Então esse método diferente de dar aula foi uma coisa que chamou a atenção para mim também. Então, na época, eu acabei gostando, né, de entender como que o sistema muscular funciona. Por exemplo, eu lembro de uma vez que a gente estava fazendo uma prova e na prova eu errei uma das questões, né, porque eu coloquei um termo errado e eu lembro que o professor chamava um por um para corrigir e tal, para você entender o que você tinha errado e tal. E esse erro, eu lembro que era questão de... Era um músculo do peitoral e eu coloquei peito em vez de peitoral. Então ele me corrigiu no sentido de que quando a gente fala sobre músculo, nós falamos peitoral e não peito, né? E aí ele corrigiu lá e ele acabou arredondando a minha nota para mais. Então esse é um tipo de coisa que marcou. Então, quando eu optei em fazer educação física, foi muito motivado por esse professor, pelo estilo diferente de dar aula, e foi fazendo educação física que eu acabei conhecendo a dança e começando a praticar. Então, eu saí da escola em 2010, 2011 eu entrei na faculdade. Então, tudo isso que eu falei até então foi coisas que me motivaram a entrar na faculdade. Se eu não tivesse feito a faculdade, se eu não tivesse entrado na Faculdade de Educação Física, na FAFIP, aqui em Paranavaí, muito provavelmente não teria conhecido a dança e... Então, provavelmente eu estaria fazendo alguma outra coisa que não o que eu faço hoje, né? Então, em 2011, um colega de faculdade, né, um amigo da faculdade, ele já tinha começado a dançar, eu não lembro como, mas ele me chamou para fazer aula também. E eu acabei caindo na dança de forma muito... Como eu posso dizer? Não foi nada preparado, assim. Foi meio que eu não estava fazendo nada na hora e eu fui. Não tem nada para fazer, vou lá ver como é que é, né? E as aulas elas aconteciam lá no Sesc, era o grupo da Maria Tereza e a professora Fernanda Gita, a qual eu sou muito grato, porque se eu danço hoje foi por conta dela, foi porque ela teve paciência de ensinar e eu dava trabalho, porque eu sempre tive muita dificuldade de guardar a coreografia, eu sempre tive uma memória muito ruim. Então, quando a gente ia dançar, quando a gente ia ensaiar, eu tinha que ficar passando várias vezes para entender o que era para fazer e para poder fazer, né? Então, eu caí na dança como de paraquedas mesmo. Não tinha pretensão nenhuma. Fui fazer uma aula, achei legal, achei interessante. Era aula de jazz e hip hop. Então, o que me motivou a dançar era por conta do hip hop, né? Só que a gente aprendia também técnicas do jazz. A gente fazia diagonal, a gente fazia aula de chão. Só que o chamariz, vamos dizer assim, ele era o hip hop, né? Até por uma questão de até preconceito, de certa forma, que eu tinha. Se fosse falar, você vai fazer aula de jazz, a gente pensa aquela coisa mais feminina. E talvez se fosse com essa nomenclatura, eu não iria. Mas como tinha o hip hop no meio, eu acabei fazendo. E foi até importante isso para mim, porque acabou quebrando alguns preconceitos que eu tinha, né, com relação à dança. Infelizmente, a gente
eu, né, aprendi que dança era coisa de mulher, dança era coisa de menina. E na época que eu comecei a dançar, eu até sofria um pouco de preconceito nesse sentido, porque se você dança, você é gay, por exemplo. Só que eu nunca me importei tanto assim, né? Eu não ligava muito para o que as pessoas diziam. É uma coisa chata, era uma coisa chata. Mas eu não me importava, porque eu gostava daquilo que eu estava fazendo. Então na faculdade eu entrei nesse grupo, comecei a dançar, comecei a ensaiar. E na faculdade também a gente tinha todos os anos um evento que se chamava Educação Física é Show. Então nesse evento era um evento cultural. Então você se inscrevia em grupo, individual, enfim, e você apresentava alguma coisa que você soubesse fazer. Então tinha gente que cantava, tinha gente que tocava, tinha gente que dançava, tinha gente que ia e contava piada. Então assim, era algum talento, era uma noite de talentos, né? Então na época eu já tinha começado a dançar e a gente se apresentava assim, para grupos pequenos, era a galera da faculdade e tal. A primeira apresentação que eu tive foi na Noite Cultural do Nobel, que a gente juntou o pessoal que ensaiava ali, tinha um pessoal do Nobel também, o pessoal meio que se conhecia, chamou a gente para dançar e nós fomos. Eu lembro que eu tinha muita vergonha, assim, eu sempre fui muito tímido. Hoje eu sou também, quando eu falo para as pessoas que eu sou tímido, as pessoas não acreditam, mas eu sou muito tímido. E na época eu utilizei a dança para meio que me ajudar com isso, né? Porque é uma exposição. Então a forma que eu encontrei para lidar com a timidez foi me colocar em jogo, né? Me colocar num lugar onde as pessoas me viam, né? E eu lembro que nessa primeira apresentação eu temia, a gente ficava na coxia, né? Que é aquelas cortinas que ficam na lateral do teatro, para entrar. E eu tava muito nervoso e a professora, né, a Fernanda, ela sempre tranquilizava a gente, vai dar tudo certo e tal. E a gente foi, dançou. E a hora que acabou, o pessoal batendo palma, assim, tal, aquilo era incrível, assim, foi a primeira experiência, pra mim, grande, né? De você estar se apresentando na frente das pessoas e ter esse reconhecimento no final foi uma coisa muito legal, assim. Então a gente ensaiava bastante, apresentava e depois a gente tinha esse reconhecimento. Então quando eu comecei a dançar, foi mais por isso, para eu poder lidar com essa questão de timidez. E só que foi de paraquedas, né? Eu fui sem pretensão e acabei gostando de se apresentar. Isso foi em 2011. Depois dessa apresentação, ainda no mesmo ano, a gente teve no grupo da Maria Tereza, nós tivemos uma outra apresentação, né, que aconteceu todo final de ano. Foi um espetáculo que chamava Bem Brasil, que eram músicas brasileiras, a gente dançava samba e tal. Mas eu não sabia dançar nada quando eu comecei, realmente, assim. O pessoal acha que a gente, pra dançar, tem que ter alguma base e tal, e eu falo que se eu danço hoje, qualquer um dança, porque eu não sabia absolutamente nada, eu não sabia sambar, não sabia nada. E lá a gente aprendeu. E nessa primeira apresentação, eu lembro que na primeira apresentação da Noite Cultural, a gente dançava em duplas, mas eu dançava com a professora, então era uma coisa mais tranquila, assim. Quando nós fomos para outra apresentação, para o Bem Brasil, daí já era uma coisa de grupos maiores, nós dançávamos de casais também, e essa foi uma experiência marcante também para mim, por uma questão de respeito, né? Foi uma das coisas que a dança me ensinou. Porque tem pessoas que às vezes pensam, vou dançar com fulano e acabam se aproveitando disso pelo contato, enfim.
E dentro desse grupo a gente dançava com mulheres que eram casadas, então assim, a gente sempre teve um respeito muito grande, né? Pelo menos do pessoal que a gente convivia ali, né? Então essa questão do respeito, eu acho que foi muito importante para mim também. Não que eu não tinha respeito antes pelas pessoas, né? Pelas mulheres, enfim. Mas é uma questão que nós reforçamos com a dança, né? Que nós tínhamos muito respeito pelas pessoas que estavam dançando, né? Às vezes nós não tínhamos essa malícia, vamos dizer assim. A gente respeitava demais as mulheres que dançavam com a gente. E esse reforço ele foi muito importante para mim, porque é uma coisa que eu tinha como criação e era reforçado na dança. Aí em 2012 nós tivemos novamente uma apresentação na Noite Cultural. Então a partir daí, todos os anos, de forma recorrente, a gente tinha algum tipo de apresentação. E toda apresentação a gente ensaiava pra caramba, ia lá, dançava, dava um nervosismo tremendo. Todas ou quase todas as oportunidades que a gente tinha para dançar, a gente ia, dançava. E era muito gostoso, assim, de estar participando, né? O grupo era muito gostoso. Em 2012, que daí foi o segundo ano que eu dancei, eu comecei a levar a dança mais a sério. No sentido de que eu estava gostando daquilo que eu estava fazendo e eu não queria parar. Então foi um ano que eu assistia muito vídeo, era um ano que toda apresentação que tinha para fazer eu ia e participava, ensaiava em casa sozinho, colocava fone de ouvido e viajava nas músicas, ficava ensaiando as coreografias mentalmente. Em 2013 eu comecei a fazer aula de balé, então eu fiz 1 ou 2 anos de balé na escola Ballet Devant, da professora Cristiane, e eu gostava demais das aulas, assim, porque eu sempre queria fazer as coisas muito certinho, assim, né? Então aprender a técnica do balé para mim era muito legal, porque eu estava aprendendo alguma coisa nova e era uma coisa que me agregava nas outras danças, né? Era engraçado que quando eu comecei, a gente dançava em 3 meninos, se eu não me engano, 3 ou 4, no meio de um monte de meninas, assim. E eram todas meninas que começavam a dançar muito cedo, então o pessoal tinha muita flexibilidade e nós éramos os travados, assim, né? Então em aula era engraçado, assim, era um clima gostoso de fazer aula. Apesar de não ter tanta flexibilidade, assim, e tal, a gente ia se desenvolvendo. Então eu melhorei muito nessa época a minha técnica de dança, melhorei minha questão de flexibilidade, alongamento, força, enfim, eram aulas difíceis, cansativas de fazer, que esforçavam muito do nosso corpo, né? Mas eu gostava de fazer porque eu estava aprendendo alguma coisa nova, enfim. Eu sempre fui desse tipo, de me dar o máximo no que eu ia fazer e era gostoso para mim fazer aquilo, né? Nesse ano que eu comecei a dançar, a gente se apresentou também com balé, e daí é uma experiência diferente. Foi um frio na barriga diferente, porque a técnica ela era mais solicitada, vamos dizer assim, né? E como eu estava aprendendo, então isso me arremeteu ao começo, né? Quando eu não sabia, tinha zero noção de dança e fui me apresentar pela primeira vez. Então é como se eu estivesse fazendo aquilo pela primeira vez de novo. Nesse ano ainda, em 2013, na faculdade tinha um projeto de dança que chamava LEC, que era Laboratório de Expressões Corporais. Ela era um projeto encabeçado pela professora Meire. E dentro desse projeto a gente falava muito sobre dança. Então a gente, além de parte coreográfica, né, de aprender coreografia, aprender técnica, ela era mais voltado para o contemporâneo. Nós discutíamos sobre dança. Então foi aí que eu comecei a ter um entendimento maior sobre a dança, né? Porque a gente pesquisava sobre histórico de dança, discutia sobre. Então começou a ser uma coisa mais
não digo profissional, uma coisa com mais base, né? A gente aprendeu a ter uma base sobre a dança. Nesse ano ainda nós participamos de um festival com um grupo que chamava Cogitare, que os ensaios eram feitos na Casa da Cultura. Então, toda vez que eu dançava junto com um grupo diferente, você conhecia pessoas diferentes, você conhecia histórias diferentes, e isso como pessoa me agregava demais, porque ter oportunidade de conhecer realidades diferentes, histórias diferentes, me motivava a continuar dançando, né? Eu aprendia muito com isso, com a história da outra pessoa. Nesse ano também eu também fiz bastante curso assim de dança na cidade, fora também nós fizemos alguns cursos em Maringá, junto com o grupo. Então estar dentro desse grupo me oportunizou a conhecer métodos de dança diferentes. Nesse ano também nós apresentamos um espetáculo que era do Alice no País das Maravilhas. Nesse espetáculo foi a primeira vez que eu tive um papel mais de protagonismo, assim, né? Que eu fazia um dos personagens principais. E como quando eu comecei a dançar foi por conta da timidez, para mim foi um desafio. Porque você se tornando um personagem principal, a atenção ela acabava sendo mais voltada para você. E eu nunca gostei de ter tanta atenção assim pra mim. Eu gostava de dançar, me sentia bem fazendo aquilo, mas eu gostava enquanto eu estava dentro de um grupo, assim, né? Várias pessoas dançando e eu sendo mais um. Eu nunca gostei dessa coisa de ficar na frente, de ser personagem principal. Então pra mim foi um desafio, só que como pessoa eu sentia que eu precisava fazer aquilo, que aquilo iria me ajudar de alguma forma, né? Então eu fui. Aí nós tivemos mais alguns espetáculos, e todos os anos, no final assim, do ano, a gente tinha uma enxurrada de espetáculos. Então na época eu estava em alguns grupos, então a gente tinha que ensaiar várias vezes. Então a gente tinha até uma camiseta que falava não posso ter ensaio, porque quando alguém chamava a gente para fazer alguma coisa, realmente era essa a resposta. A gente não podia fazer porque a gente tinha ensaio. E era uma época que a gente ensaiava às vezes 6 horas da manhã, a gente ensaiava num sábado, pegava sábado o dia inteiro, assim. Época de que a gente ensaiava no teatro, era o dia inteiro dentro do teatro, então foi uma época em que a gente respirava a dança, assim. Nessa época também a Varanda C de Dança ela foi formada, que foi a primeira companhia organizada aqui de Paranavaí, e eu fiz parte dela. No Varanda, a gente, em questão de experiências, né, também, além da dança, a montagem coreográfica também era nossa. Eu nunca fui muito bom em montar coreografia, nunca tive essa criatividade, assim, né, de ir fazer, colocar uma música e começar a imaginar o que seria de coreografia, só que isso começou a ser desenvolvido nessa época. Também eu comecei, nessa época, a aprender a editar música. Porque dentro do Varanda, tudo que acontecia era nós que fazíamos. Então, desde figurino, era nós que tínhamos que ir atrás, questão de música. Então, tudo era gente. E eu eu percebi que eu tinha um pouco de facilidade com trabalhar música, né? De editar música, cortar, fazer colagens e tal. E nessa época eu comecei a desenvolver essa capacidade de edição, né? Isso depois, mais tarde, acabou me ajudando também. Porque agora nós estamos em 2020, tempo de pandemia, e nas aulas que eu ministro, né? A gente teve que levá-la para o online. Então, essa base que eu tive antes de edição de música acabou me facilitando também um pouco na edição de vídeo, o que me facilitou a entregar um material para os meus alunos. Então,
Toda essa experiência anterior, ela acabou me ajudando hoje a conseguir entregar um material de qualidade para eles. Então, por isso que eu falo que a dança, ela oportunizou muitas experiências que me deram base para fazer algo que hoje eu faço, assim, né? O que foi útil para mim. Algumas habilidades que, se eu não tivesse experimentado antes, talvez hoje eu não saberia fazer ou teria muito mais dificuldade em fazer. 2013 foi um ano bem corrido, justamente por isso. Eu estava em 3 ou 4 grupos dançando, e época de final de ano é época de festival, então a gente não tinha tempo para nada. Qualquer horário que a gente tinha livre era ensaio, então era muito desgastante, assim. Eu lembro que nessa época até minha mãe falava que eu estava muito cansado, não sei o que eu precisava parar, porque não tinha como continuar dessa forma, né? Era muita coisa. E até falando com ela, ela me lembrou que eu não lembrava. Ela me falou, né? Me lembrou que quando ela me falou isso para parar, eu falei que eu não conseguiria ficar sem dançar, né? E isso é uma coisa que eu não lembrava, que eu tinha dito, né? Mas é para ter uma ideia de como a dança ela estava tão presente na minha vida que eu não via, eu não conseguia me ver sem estar dançando, né? Então era uma coisa que eu não queria parar de fazer. Nessa época, com o balé, nós fomos para Joinville fazer curso lá. E, assim, Joinville, na época de festival, dança para todo quanto é lado, assim. Então tinha era como se fosse uma arena principal, onde tinha o palco principal, né? E era uma coisa, assim, grandiosa. Eu nunca tinha visto uma coisa tão grande assim, um evento tão grande assim, né? Então a gente assistia os festivais e era um negócio de cair o queixo, assim. Era absurdo o que eles fizeram lá. E se quando você saía do palco principal, né? Eu não fui para dançar, eu fui para assistir e fazer curso. E quando você estava lá fora, você estava andando, era a todo momento, algum grupo estava dançando, então lá era dança para todo lugar, assim, todo lugar que você olhava, você via dança. E eu saí de lá muito motivado, né, a continuar dançando, porque você via aquela energia gostosa, você queria participar. Então, eu lembro que num dos cursos que nós fazíamos, então na época eu já estava fazendo faculdade, né? Até porque foi a partir da faculdade que eu comecei a dançar. E um dos cursos que eu fiz, um dos professores, a didática dele era uma didática diferente. Então a gente não ia para aprender coreografia. Ele lidava muito mais com controle de movimento, controle motor. E na faculdade era uma coisa que eu gostava, entender a anatomia, de como que as coisas funcionavam. Eu sempre me interessei por isso. Eu sempre quis entender como que as coisas funcionavam, né? Então, o movimento, ele acontece por conta de quais músculos são os principais. Então, hoje, quando eu penso em personal trainer, por exemplo, eu penso muito nessa questão de anatomia, nessa questão de biomecânica. São disciplinas que eu sempre tive uma identificação maior. Então, essa maneira de dar aula dele, de você... Era uma aula mais técnica, era uma aula onde ele falava o nome dos músculos, das articulações. Foi o primeiro contato que eu tive com liberação miofascial, que depois, mais tarde também, eu acabei fazendo curso para aprender mais. Então, tudo isso, todos esses gatilhos que eu tive, né, na época com a dança, me motivaram a fazer os cursos que eu faço hoje, a ter a didática de ensino que eu tenho hoje, a didática de treino que eu tenho hoje. Então, a minha profissão hoje ela é muito baseada pelas experiências que eu tive na dança. Nesse ano também, dentro do grupo do Varanda, nós rodamos com espetáculo, então eu tive a oportunidade de levar aquilo que eu fazia para lugares diferentes. Então a gente fez bastante região, né? A gente apresentou bastante Maringá, que foi a cidade que nós mais fomos, além de Paranavaí, né? De alguns bairros daqui.
nós também, enquanto grupo, nós não no Varanda, né? No grupo da Maria Tereza, nós fazemos também com a Fernanda algumas apresentações de aniversário de 15 anos, que era também uma experiência completamente diferente. Então, cada experiência diferente eu via como um desafio, né? Só que eu também via como uma oportunidade de aprender alguma coisa a mais, né? Então, eu sempre usei a dança como uma oportunidade. Então, tudo que eu conseguia fazer, eu fazia porque eu sabia que aquilo, de alguma maneira, ia agregar na minha vida depois. E nesse ponto eu acabei acertando, assim, né? Porque muita coisa que eu fiz, eu acabo me ajudando a fazer as coisas que eu faço hoje, né? O Varanda foi muito legal para mim, além das experiências, porque nós tínhamos um retorno financeiro, né? Então eu acabei enxergando como um trabalho, né? Então nós dançávamos em lugares, né? Nós participamos de um edital que chamava Convite à Dança, se eu não me engano, onde a gente levava as apresentações para os lugares, né? E toda vez que a gente apresentava para as pessoas, era gratificante, porque muitas vezes as pessoas nunca tinham visto aquilo, né? Então, a primeira oportunidade que elas estavam tendo de ver a gente era, né, de ver a dança, né, de vivenciar aquilo, era alguma coisa que nós tínhamos produzido, né? Então, isso era muito legal, assim. Além disso, daí em 2015 foi quando eu estava no último ano da faculdade, foi quando eu comecei a trabalhar em academia, também por conta da dança, porque na época tinha um professor que dançava com a gente, né? O Jonathan. Ele trabalhava lá e ele ia sair, ele ia voltar para a cidade dele. Ele não morava aqui em Paranavaí, ele ia retornar. Então ele acabou me oferecendo essa vaga, né? Na época ele dava aula de zumba, dava aula de Kango Jump e funcional também, ginástica, ele dava várias aulas, assim, né? Então ele acabou me chamando se eu queria dar aula no lugar dele. E a zumba, ela é uma mistura de dança com ginástica. Então, como eu já tinha essa vivência com a dança, eu acabei topando. Porque eu falei, vai ser dança, eu danço, então vai ser um negócio tranquilo, né? Fiz o curso de zumba, e comecei a dar aula. E então foi a primeira oportunidade, assim, de emprego mesmo que eu tive, que eu só tive por conta da dança, porque se eu não tivesse dança, mesmo que eu tivesse feito educação física, mas tiver zero experiência com dança, eu não teria começado lá. E foi lá que eu tive algumas portas, assim, né? Porque eu comecei a dar aula de zumba, de Kango Jump. No Kango Jump eu tinha que fazer as coreografias, na zumba também, algumas coreografias. Então, essa parte criativa eu comecei a desenvolver também. E eu gostava muito de fazer, assim. Então foi a primeira experiência de emprego que eu tive foi por conta da dança. Nessa época também eu dei algumas aulas particulares de dança, que era uma coisa que eu nunca tinha pensado na vida que eu ia fazer, né? Porque eu saí de fazer aula para dar aula. Então, são todas experiências que foi me formando, né, para fazer o que eu faço hoje. Como professor, era da mentalidade que eu tinha, eu não podia errar. Então, sempre se eu pego algum vídeo antigo meu, por exemplo, de dança, é até estranho de eu me assistir, né? Às vezes para as pessoas em geral, talvez elas não percebam tanto, né? Mas eu consigo ver na minha expressão o medo de errar, porque para mim dançar era aprender a fazer aquela coreografia e reproduzir ela sem errar. Só que depois eu aprendi que não, até no LEC, né, no Laboratório de Expressões Corporais, a gente começou a ter a noção de que a dança ela é uma forma de você se expressar, só que com o corpo, né? Então, eu comecei a mudar esse jeito que eu via a dança, que eu enxergava a dança como aprender
coreografia, decorar a coreografia, reproduzir a coreografia. E depois eu entendi que não, que aquela coreografia ela precisa transmitir alguma coisa. E daí foi que eu comecei a mudar minha cabeça, né? Eu comecei a me divertir mais, vamos dizer assim. A não focar tanto no não errar e focar também no me divertir, né? E aí a dança que já era uma coisa prazerosa para mim antes começou a ficar mais ainda, né? É, a partir de 2016, mais ou menos, dentro do grupo que eu dançava, as apresentações, a gente teve uma apresentação que a gente precisava dublar. Então, além de dançar, a gente precisava dublar. E na época a gente tinha que dublar em inglês e eu não tinha zero noção de inglês, então foi outra experiência que eu tive marcante, porque eu precisava fazer uma coisa que eu não sabia e eu acabei aprendendo para fazer aquilo. Então, por isso que eu sempre vejo a minha história, a minha trajetória com dança como várias experiências que eu tive e que me moldaram. Uma outra apresentação que teve também, que foi bem marcante, foi a do Rei Leão, porque eu fui um dos personagens principais também, né? Eu fui o Scar, e quando recebi esse convite, de cara eu falei que eu não ia fazer, que eu não ia conseguir fazer, porque por questão de memória, eu sou muito ruim de memória, assim, de lembrar das coisas, né? Então imagina, decorar um baita de um texto, ter que atuar, eu nunca atuei, apesar de da dança você se expressar, a parte de atuação, ela é diferente, né? Então foi um outro desafio que eu tive e de cara eu não queria fazer. Eu não queria fazer. E até na época o pessoal que estava perto de mim, eles falavam, não, faz, a gente te ajuda e tal, você vai conseguir sim. E eles ficaram, e eu lembro que eu fiquei um tempo nessa negação, assim, de falei, não vou, não vou. E no final das contas eu acabei aceitando, topando e fui. E foi uma época que se você me visse na rua, se você me visse na academia, qualquer lugar que você me visse, eu ia estar com fone de ouvido, repassando as falas para tentar decorar. E eu comecei a ficar doido, assim, porque eu tava com muito medo de fazer, ao mesmo tempo eu queria fazer e, e com medo de desapontar as pessoas, de não conseguir, enfim. No final das contas, fiz, foi muito legal, foi muito 10. Outra experiência nova que eu tive a partir da dança e que só agregou, assim, né? Que mais? Nessa época eu ainda estava no Varanda, então nós apresentamos bastante vezes em Maringá. Eu lembro que pelo Varanda nós tivemos uma outra experiência também, que foi no teatro, nós estávamos dançando lá, não lembro, estava no meio do espetáculo mais ou menos, e a música parou. Eu não me lembro se teve algum problema no som, ou se acabou a energia, não lembro o que tinha acontecido, mas a música parou. E naquele momento a gente olhava um pra cara do outro assim, e não lembro como, mas a gente só continuou a dançar, né? Porque nós tínhamos ido lá pra isso, né? E mesmo sem música a gente terminou o espetáculo. E eu lembro que quando terminou, depois a gente tinha o hábito de sentar com as pessoas para conversar e tal. E o pessoal parabenizou a gente por não ter parado, né? Então, eu acho que essa lição de persistência também foi uma coisa que a dança acabou me ensinando, né? Uma outra experiência que a dança proporcionou e que eu consigo levar até hoje. Em geral, assim, cada coreografia, cada espetáculo que a gente fazia, eu conseguia perceber algum desafio novo e eu me propunha a me desafiar, né? Eu, eu me colocava para fazer aquilo, né?
Por mais que eu estivesse com receio de fazer, com medo de não dar certo, enfim, eu ia lá e fazia e pelo menos eu tentava, né? Então eu acho que essa foi uma das características mais legais que a dança me proporcionou. Talvez se eu não tivesse feito isso, qualquer dificuldade eu teria desistido, teria parado, né? Mas a dança me ajudou muito nesse sentido. Com relação ainda a espetáculo, eu lembro que teve um ano que nós também trabalhamos com dublagem e na época eu tinha começado a fazer inglês, então eu também utilizei a dança como uma forma de treino, né? Porque nós precisávamos dublar em inglês. Na época eu tinha começado a fazer aula, né? Então a dança me ajudou também a treinar nisso. Então, assim, em vários aspectos da minha vida, eu consigo lembrar de alguma coisa que a dança acabou contribuindo para mim, né? Então, assim, depois de... Como eu comecei em 2011, eu não me recordo exatamente quando, então tem mais ou menos 9, 10 anos que eu danço. Então eu posso dizer que a dança ela me proporcionou vários momentos em que contribuíram para o que eu sou hoje, para o que eu consigo fazer hoje, né? Se hoje eu consigo encarar várias pessoas e poder falar sobre aquilo que eu sei como profissional, foi muito por conta da dança, pela timidez que a dança me ajudou a controlar. Eu também tive a oportunidade de dar aula de dança num evento que teve da Secretaria de Educação, se eu não me engano, onde nós fomos teve algumas aulas em Paranavaí, outras em Nova Esperança, onde eu pude falar sobre a dança para professores, né? Professores de educação física, professores de artes. Então, é uma outra experiência que eu não teria tido se eu não tivesse me envolvido com a dança. Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e acho que é isso.